We are joined by Bernardo Kuster, a great teacher, Catholic influencer, and journalist. Bernardo, thank you so much for joining us. Thank you, Eu Billy. agradeço vocês. Eu vou falar em português aqui com vocês e traduzir as perguntas que vocês fizerem. Awesome. So can you tell us more about yourself and how you got into the Catholic influencer and theological world? Ok. Eles me perguntaram como que eu comecei nesse trabalho de influência católico e no mundo católico. Eu me converti ao catolicismo depois de quase 8 anos como protestante, né? Eu era protestante de linha batista, né? E por influência da minha mãe, apesar de ter nascido em berço católico. E eu trabalhei e fui muito fundo na teologia protestante, quase virei um pastor, né? Mais ou menos como a história do Scott Hahn. E, enfim, eu estava com a minha vida pronta, eu estava a minha vida social era dentro do protestantismo, a minha vida de trabalho, a minha vida de amigos, eu até estava na época noivo, né, com uma moça em que eu pretendia me casar com ela. E depois de alguns problemas teológicos dentro da igreja, relacionados a questões como salvação, eleição, determinismo, livre-arbítrio, essas coisas, eu comecei a fazer pesquisas teológicas, né? Eu já estava estudando no seminário teológico protestante para virar pastor. E quando, basicamente, eu me encontrei com os pais da igreja, né, com os primeiros 3, 4 séculos do cristianismo, eu fiz a descoberta do São John Henry Newman, né, que estudar a história da igreja é tornar-se católico. Então, eu me converti em mais ou menos 2016, né, e um processo profundo de conversão, muito intenso, mediado ali com a ajuda de Santa Teresinha de Lisieux, pela novena das rosas, né? E depois eu entro na igreja e vejo que a igreja, né, dos livros não era muito bem a igreja que eu encontrava, né, nas paróquias, na diocese. Então eu me vi com esses problemas, mas nada que me afetasse, nada que viesse contra mim. Até que eu estava aqui na minha cidade, em Londrina, no Paraná, Brasil, aqui onde eu moro, e aconteceu um evento em que havia uma mistura profunda de fé católica com marxismo. Então você tinha 60 bispos, 3.000 delegados e membros de comunidades de base, né, as base communities, né, do Brasil inteiro, realizando um evento altamente político com gotas de água benta, né, com a aparência católica. Tinha a Fundação Internacional da Alemanha, a Adveniat estava aqui, tinha membros ideólogos marxistas, todo aquele evento. Eu fiquei espantado e falei, eu preciso dizer ao mundo o que as pessoas estão fazendo. Eu já tinha começado um trabalho de análise cultural no Facebook e no YouTube. Já tinha uma grande expressão, mas ali foi um boom, assim, realmente eu me tornei conhecido internacionalmente e desde então eu não parei, né? Eu recebi aquilo como uma missão pessoal de ajudar a igreja a compreender este processo, principalmente na América Latina, onde eu vivo, né? Da relação da teologia da libertação com a igreja, que é um movimento que existe, que o magistério já falou, que os papas já falaram, inclusive Francisco já criticou muito a colonização ideológica, como ele chama, né? Esse abuso da fé. E o João Paulo II, obviamente, foi o grande o Papa que lidou muito com essas questões, né, com o auxílio do Ratzinger à época. Então, meu trabalho tem sido muito nisso, né, tratando desses assuntos, tratando de educação mesmo católica, de defesa da fé também, porque no mundo secularizado e neopagão que nós vivemos, se o fiel católico não tiver bem instruído para conhecer e defender a sua fé, né, ele vai sucumbir, ele vai perder a fé.
né? Então, eu ensino isso para as pessoas com base em mais de 15 anos de estudo de defesa da fé, principalmente, é um grande assunto que eu gosto, né? Então, eu acredito, por exemplo, na América Latina, não sei nos Estados Unidos, mas na América Latina o grande problema não é o ateísmo. O ateísmo aqui são 2% da população, os ateus. Aqui o problema é o sincretismo religioso. O problema é o neopaganismo. É aquela religião em que os deuses, as divindades ou as forças cósmicas me servem, né? Então, é a instrumentalização do sobrenatural, né, no fim das contas. Então, eu educo os meus alunos para isso. E, pessoalmente, também, eu tenho um grupo de catequese de jovens que vêm aqui na minha casa toda quinta-feira, são cerca de 70 jovens, que vêm na minha casa ter aulas de catequese comigo, né? Então, eu me dedico a cobrir eventos católicos, a educar sobre a fé católica, né, e ensinar as pessoas a defender a sua fé católica. Acho que é um tripé muito importante que baseia a minha vida. Basicamente, eu só faço isso o dia inteiro, né? What's how did you start falling in love with the Eucharist? How the concept about Eucharist it become so important? Because as you know, I mean, our movie is about trying to get there. Uhum. Como a Eucaristia se tornou alguma coisa importante na minha vida, não centro. Veja, como protestante, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse problema, né? Nunca tinha essa questão nunca tinha entrado. Ela acontecia nos cultos dominicais, né, uma vez por mês, quando a gente consumia o copinho de vinho e aquele pão, né, fermentado, aquele pão normal, né, pão branco, né? E apenas aquilo, mas nós utilizávamos como uma memória apenas, né? Você se relembrava, né? E o que o texto fala é como um memorial, né? E não como memória apenas, né? Mas depois, no processo de conversão, uma das coisas que eu fui investigar, e eu já conhecia razoavelmente bem o grego e o hebraico, e eu fui estudar. Então eu entrei mesmo nos textos, fui ler nos teólogos, fui ler basicamente tudo que existia da teologia. Como protestante, eu já lia o catecismo, eu lia o Código de Direito Canônico, eu lia os documentos a Suma Teológica de São Tomás, eu lia Santo Agostinho, eu queria saber a verdade. E quando eu me deparei com a quantidade de textos bíblicos que se correlacionam entre si, e não só isso, mas com a prática da igreja logo no começo, eu percebi que este era o centro. Quando você lê as cartas de Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia devota um amor imenso pela Eucaristia, né? E o próprio São Paulo, quando diz, olha, comungar a Eucaristia é tão importante, tão sério, que se você fizer isto sem discernir, se você está digno, né, ou seja, se você está em pecado ou não, você pode ficar doente, você pode morrer mais cedo, você pode ficar triste, ou seja, isso pode ser para o teu prejuízo, esse sacrilégio. Só que antes eu não entendia o que São Paulo queria dizer, mas quando eu entendi de fato que ali é o corpo, o sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei, bom, isso aqui é a coisa mais importante que existe no mundo. Se este sacrifício parar, se as missas pararem, o mundo acaba. Porque Jesus não vai estar mais conosco. Quando ele disse, né, quando eu entendi isso, para mim foi como se o céu se abrisse. Porque Cristo diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas eu fiz uma pergunta, em que situação Jesus disse isso? Como que Jesus disse isso? Ele disse isso ressuscitado. Portanto, em corpo, sangue, alma e divindade. Aí ele sobe aos céus, ele ascende aos céus. E ele diz que continuará conosco. Eu digo, como que ele pode estar nos céus e pode estar conosco ao mesmo tempo? Ora, na Eucaristia.
Ali ele está em corpo, sangue, alma e divindade, não apenas espiritualmente. Porque Jesus espiritualmente e divinamente está aqui agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos falando. Mas em corpo e sangue apenas na Eucaristia. E talvez a maior prova disso, além das escrituras, dos santos padres e da tradição da igreja, talvez uma coisa mais escandalosa do universo são os milagres eucarísticos, aos quais se devotou muito o Carlo Acutis, né, o beato Carlo Acutis, em que assim, ele criou um site para divulgar os milagres eucarísticos. Né? Então, é uma coisa tão sublime que qualquer pessoa que se devote um pouco a estudar apenas os milagres eucarísticos, ela vai se converter. Não é à toa que muitas pessoas se converteram com o testemunho do Carlo Acutis. Então, foi quando eu entendi o que é realmente a Eucaristia, é que isso, assim, eu não posso viver sem isso. Há ocasiões em que nós estamos em pecado e não podemos comungar, e temos de confessar, em que a gente sente uma tristeza profunda de estar longe de Jesus, né? De poder estar unido de fato em corpo, sangue, né? Alma e divindade com ele. Então, assim, quando eu tive essa compreensão da permanência de Jesus conosco, desde 2000 anos atrás até hoje, na Eucaristia, é que nós percebemos como Jesus não nos abandonou de fato, em corpo, sangue, alma e divindade. Quando você entende isso, você fala, bom, é aqui que eu quero estar, é isto que eu preciso, e sem isso não existe possibilidade de eu permanecer eternamente com Deus. That's amazing. I mean, it's so you had a change of life between the way before was not part essential of your life, and now it is a part essential of life. How is what's happening? How that change happened, and where are you now? Como assim, essa mudança de que a Eucaristia era antes não era uma, eu não considerava ela como uma coisa importante, hoje é uma coisa importante na minha vida. Como aconteceu essa mudança? Primeiro foi, talvez, Ângelo, foi a grande tensão, a grande crise interior que eu tive no momento em que eu entendi isso, no momento em que eu entendi que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, até o momento em que eu pude comungar a primeira vez. Porque eu tinha sido batizado num lar católico. Eu tinha sido batizado católico, mas depois meus pais se divorciaram, minha mãe foi para o protestantismo e eu não fiz primeira comunhão e não tinha feito o crisma, a confirmação. Então, eu nunca tinha feito a primeira comunhão. Mas do momento que eu entendi a importância da Eucaristia, até o momento em que eu pude comungar, que deu mais de 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, a primeira vez, né? Até que eu tivesse educado, até que eu estivesse apto para receber os sacramentos, fazer a minha primeira confissão, foi um longo tempo. E esse 1 ano e meio de espera, eu me senti como aquele salmo que diz, assim como a corça, né, o veado, né, assim como a corça anseia pelo veio das águas, né, assim o meu coração espera e deseja o Senhor, né? Eu era como um animal no deserto, morrendo de sede, sabendo onde tem água e não podendo beber. Então eu senti uma tremenda saudade, né? Uma tremenda falta daquilo que me parecia mais necessário e de fato se concretizou. E eu me lembro da minha primeira comunhão no dia 1º de maio, dia de São José Operário, né? E a minha alegria é que eu só conseguia chorar, porque agora eu tinha finalmente encontrado, né, aquilo que eu mais precisava, né? Então, é aquilo que diz, eu acho que São Padre Pio, ou Santa Teresa d'Ávila, já não me lembro, que diz que uma comunhão bem feita, né, já é capaz de te levar para o céu.
né? Então, quando você Yeah. compreende, isso para mim foi o que mudou minha So vida. you mentioned Carlo Acutis and Eucharistic miracles. We've obviously seen the impact that they have, but what would you say to those that, look to the Gospels and say, an evil and adulterous generation seeks a sign? Why do you need these signs? What would you say there? Que Jesus diz nos evangelhos, né? Você espera em sinal, uma geração adúltera pede sinal, nenhum sinal será dado, né? Mas veja, o ser humano precisa de sinais. Sinais são símbolos, né? O símbolo, ele pode apenas simbolizar, ou seja, apontar para alguma coisa, mas o símbolo também pode realizar alguma coisa. Como, por exemplo, os sacramentos. Os sacramentos são símbolos que apontam para alguma coisa, mas eles realizam aquilo que eles simbolizam. Então você tem o padre, a água e o fiel no batismo. A água simboliza a purificação e o perdão, mas ela perdoa também. Quando Jesus faz todas as metáforas, quando ele diz eu sou a porta, quando ele diz eu sou o pastor das ovelhas, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou, ego emi em grego, né? Eu sou. Quando ele chega no momento da Eucaristia, ele não diz eu sou o pão, ele diz o pão sou eu. Ele inverte completamente, não é um símbolo apenas. É uma realidade concreta e absoluta, inquestionável. E ele diz, não simbolicamente, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isto foi tão escandaloso que os discípulos foram embora. Ficaram os 12. E aí Jesus pergunta a São Pedro, você não quer ir embora também? De tão escandaloso. E aí São Pedro diz, mas para onde que eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Aí Pedro entendeu. Ou seja, não é que nós não precisamos de símbolos, porque quais símbolos os judeus queriam? Quais sinais os judeus queriam? Os judeus queriam o Messias como eles esperavam. Um Messias político, um Messias que viria com um exército retirar a opressão dos romanos, um Messias que seria vitorioso, que instauraria o reino eterno de Israel, Israel comandaria todas as nações, é um Messias que não morreria, um Messias que não seria crucificado, um Messias que não seria desprezado pelos principais os fariseus, né? Os principais da sua fé, um Messias que iria restaurar o templo, que iria restaurar a adoração sacrificial da primeira aliança. Mas não, Jesus é justamente o oposto, o sinal oposto. Como ele diz, um sinal de contradição. Ele não é um Messias terreno, um Messias político. Ele é um Messias universal, católico. Ele é aquele que veio para todos. Ele veio primeiro para os judeus o rejeitaram, agora veio para todo mundo. Então, o sinal que eles esperavam, essa geração adúltera, e o adultério sempre foi uma analogia para a idolatria, para o falso culto, né? Então, tanto que Deus sempre disse para Israel, né? Vocês se prostituíram com outros deuses, né? Então, o adultério sempre tem a ver com a falsa adoração ou a perversão da adoração. Então, o que uma geração adúltera quer? Ela quer um Messias adúltero, um outro Messias. Ela quer um sinal pervertido. Mas Jesus deu todos os sinais que precisavam. Ele fez milagre, ele ressuscitou dos mortos, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou outros mortos, né? 3, para dizer bem a verdade, no mínimo, né? Ele fez milhões de maravilhas. E mesmo assim eles não creram. Não é porque eles não viram nele o Messias, é porque não eram os sinais que eles queriam. Né? Então, existe um sinal mais inesperado, mais único do que um pãozinho ser Deus. Este é o sinal mais perfeito e verdadeiro da kenosis, é esse movimento divino de encarnação, de redução de Deus, que se fez pequeno, fraco,
Então, se você pensar, o Deus criador do universo estar escondido sobre o trigo e a água, esse é o grande sinal de humilhação de Deus em toda a missa. Ou seja, se você não consegue ver nisso o sinal supremo, ou seja, você quer que Deus seja o quê, né? Um príncipe num cavalo, né? Com uma espada, né? Como esse templário aqui, né? Esse cavaleiro templário, né? Que ele venha brandindo isso. Não. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. Né, disse para Pôncio Pilatos, testemunho da verdade. E se tem uma coisa que você não pode fazer com a verdade, é impor. Você pode fazer as pessoas dizerem uma coisa, mas não acreditar uma coisa à força. E como é que você pode fazer isso da maneira mais gentil, mais sutil, mais, por assim dizer, sedutora, como se fosse uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, né? Do que na sutileza de um pãozinho, né? Que alimenta o corpo, mas principalmente, né, nos renova. E assim como o pão faz parte do nosso corpo e constitui o nosso corpo, o alimento, assim também o Cristo, sob as espécies do pão, vai nos santificando e nos transformando à imagem dele. Se isso não for o sinal supremo, eu não sei o que é. Qual outro sinal poderia ser dado, né? I don't know if I told you, but one of the main things that made me want to do this movie, finish this movie, is because after we become friends with Carlo Acuti's mother, I found out, Jesus and his son appeared to him and said, that to support in this movie because that's what they need, what they want. And the still sometimes it make me put the tears in my eyes. And we want to show a clip of our movie, our trailer, and then we would like to know your point of view. Ah, ok. Diz que a mãe do Carlo Acutis conversou com vocês, né? E disse que Jesus apareceu a ela, né? Falando que este filme é muito importante para divulgar também, né, uma espécie de continuidade do trabalho do Carlo Acutis. Então, o Ângelo e o Ray gostariam de mostrar um pedaço, né, o trailer do filme, e aí depois eu vou fazer o meu comentário. Amen, I say to you, this day you shall be with me in paradise. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Leave my son. Must believe. I am with you. I am here. Believe. Fight. Fight, my son, fight. I am with you all days. All days.
What's your thoughts? É emocionante, é muito bonito. Essa frase final, né? Eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isso evoca para mim exatamente o título do filme de vocês, né? The New Maná. Maná em hebraico quer dizer o que é isso, né? O que é isso, né? Isso significa nós não sabemos o que é, é uma pergunta, né? Maná quer dizer uma pergunta, o que é isso? Por quê? O povo estava no deserto, tinha saído do Egito e não tinha o que comer. Começou a reclamar e aí então Deus fez à noite, quando ninguém via, né? Brotar nas plantas, né, uma espécie de uma gosma, né, uma espécie de uma goma, né, uma coisa assim para fazer pão. E a ordem de Deus era: vocês podem colher no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vocês têm que colher 2 vezes, para sexta e para sábado, porque sábado tem que descansar. E se você guardasse o do dia anterior para o próximo dia, ele apodrecia e você não podia comer. E você tinha que comer aquilo todo dia. O que Deus estava querendo mostrar para o povo judeu, né, e para o mundo inteiro é que aquele pãozinho que eles comiam e faziam todos os dias é exatamente como a missa que acontece todos os dias. Ela tem que ser feita todo dia. Não basta uma missa. Ela tem que ser feita todo dia. Por quê? Porque a missa é a atualização, né, ou a renovação, como se diz, né, do sacrifício de Cristo, mas incruento, sem sangue, né? Ou seja, o filme de vocês mostra todos esses momentos ali que a gente consegue ver no trailer, esses momentos em que Jesus, por analogias, por parábolas, por milagres, e depois pelo próprio sacrifício dele, né, em que ele é o corpo partido, né, por nós, como pão, né, seria depois entregue, distribuído ao mundo inteiro, gratuitamente, na Eucaristia. Parece que Jesus passou a vida inteira deixando pistas e dicas, né, para que nós depois nós pudéssemos compreender pelos nossos pais e pelo magistério, pela tradição, o que é de fato a Santa Missa, né, o que é de fato a Eucaristia, né? Então, eu acho que não existe assunto mais importante. Sabe, Ângelo, eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi feita inclusive uma pesquisa americana, acho que pela CNA, Catholic News Agency, eu não vou me lembrar quem fez a pesquisa, mas mostrou que nos Estados Unidos apenas 17% dos católicos vão às missas todos os domingos. 17%. E no Brasil, onde eu vivo, que é o país mais católico do mundo em número, né? Nós temos cerca de 110 milhões de católicos aqui. Nós temos 8% da população que vai às missas todos os domingos. Yeah, thank you. I mean, that's why we are making this movie. We are going to showing every Bible passages that the Bible, the Catholic Bible, speak about the Eucharist, from Moses to St. Paul, but as well every doctors that analyze this Eucharist, and I mean to really show that the science is with us. Angelo, ele vai ser. O Ângelo está explicando que eles vão mostrar todas as passagens bíblicas, né? De Moisés até São Paulo, né? E os santos doutores comentando sobre a Eucaristia em todos esses momentos. Ângelo, I have a question for you. It's just the movie is only fiction or has some interviews and analysis or something like this? Yes, the movie it's a live action. It's a full feature film. It's a journey about a non-believer going through and try to disproving the existence. And he's going to interview theologians. As soon as theologians speak, we are going through the Bible passage. It's going to be visual and hearing. As soon as the medical are going to speak, we're going to see 3D animation, special effect about what really happened. É um fiel nos nossos dias
que duvida e quer desprovar a Eucaristia como sendo o corpo, sangue e alma e divindade de Cristo. E aí, então, no momento em que ele começa a investigar, conversar com teólogos e mostrar as ideias, existe, então, vamos dizer assim, a ilustração desses momentos com essas live actions, né? essas passagens, como você viu no filme ali, retratando a época de Cristo, né? As épocas antigas. Então, ok. We want to be, this movie is for the non-believers, for all our brothers and cousins that don't believe, and we want to walk the steps with them on the same level versus being something imposing and something, when they're going to see it, John 6, everybody leave, they cannot say, oh, that was the figure speaking. Uhum. Ele quer fazer. Esse filme é um filme para o descrente, para aquele que não acredita, né? Então é fazer o caminho devagar, né? E passo a passo com a pessoa para que ela chegue, né, ao grande momento da compreensão da verdade da Eucaristia, né? E não ver que é uma coisa que todo mundo acreditou no começo, como está lá em João 6, né? Todo mundo vai embora e deixa Jesus sozinho. Yeah, because I saw so many documentary and that we want to finish what Carlo Acutis did. So we want to be able to provide all the information, but in a way that people can digest in a kind of small times versus being just two people talking. The less people talk and the more is visual with special effects. As you know, I work in at Disney DreamWorks for Studio LM, all these kind of big studios for more than 35 years. So we want to bring all the special effect, all the same quality of live action film and supporting all this stuff. A ideia é aplicar tudo que existe de melhor de efeitos visuais, né, para poder ajudar a pessoa muito mais com imagens e narrativas do que com, né, apenas ensino, né, ou tentar convencer a pessoa com argumentos, né, mas ilustrar realmente, né? Porque Ângelo e Ray, eu acredito que o grande apelo que falta hoje ao mundo católico é um apelo poético, né? Um apelo imaginativo. Eu vejo muita aula, muita palestra, muita doutrina. Isto é maravilhoso. Mas nós católicos sempre fomos, na história, os mestres da imaginação, os mestres da poética, né? Como, sei lá, talvez o ápice seja o Dante Alighieri, que moldou a mentalidade do mundo inteiro com três livros, né, vamos dizer assim, né, 3 grandes poemas, Céu, Inferno e Purgatório, né? Então moldou a concepção ocidental, né? Santo Agostinho com a Cidade de Deus, né? E por aí vai. Então a poética tem este poder de ampliar o nosso imaginário e as possibilidades, né? Eu acredito que você não pode chegar impondo ou falando um argumento se a pessoa com a qual você está conversando não considera nem a possibilidade daquilo ser verdade. Mas quando você faz o trabalho que vocês estão fazendo, de mostrar a imagem, né, de você representar isto de uma maneira narrativa ordenada, né, você cria a possibilidade. E uma vez que aquilo é possível, as perguntas podem aparecer. Será que foi verdade? Onde que eu posso encontrar mais sobre isso, né? Quem falou mais sobre isso, né? Por que eu não acredito nisso, né? Então é criar um mundo possível. Isso é muito bom. É maravilhoso. There aren't a lot of Catholic resources out there that we can share, but there's not a lot out there that can appeal to everyone. So you mentioned people that are Protestant, right? They're going to want to see the Bible. So there's that appeals to them. But there's those that could care less about the Bible. And for them, they'll love to hear what the doctors say. And then there's those that will just want to see a good movie and don't care about theology or science. And that's what this movie will be for them. Ele falou que existe a dificuldade de, por exemplo, o protestante não vai querer assistir
porque não se importa. Alguém que não acredita na Bíblia também não vai, ou um ateu não vai. Mas quem vai querer ver um bom filme vai querer assistir. É isso, né? Ou seja, é um filme que tem a capacidade de entreter as pessoas, né? É a capacidade de apenas fazer um bom filme, né? Por que não, né? E aí, obviamente, existe toda o argumento por trás, né? Mas assistir um bom filme, como foi o que fez recentemente lá o nosso querido, eu me esqueci o nome dele, do Nefarious, né? Que fez o filme. As pessoas quiseram assistir porque é um bom filme. Né? Yeah. Existe toda uma mensagem evangelística no filme, mas ele é um bom filme. Então, todos querem assistir. Yeah, and there was the other day I spoke with a Protestant, and he couldn't understand how the transubstantiation was, which that's something we are going to show in 3D with special effect animations to make people really realize what is it. To show as well that if God speak and created the world, anything in the universe, if God say something, we are to accept it, and that's our way to show as much as possible. So in this way, people can realize it. I mean, almost like I made the example with a Marvel, since I work in feature films with Marvels, that we have that extra universe, and we see two things at the same time. O Andrew está explicando que aconteceu de uma pessoa que não acredita na transubstanciação, perguntou para ele, né, como pode ser isso? E o filme vai mostrar exatamente como compreender a transubstanciação com efeitos 3D, com efeitos cinematográficos, né? E ele diz que e é verdade, né? Quando Deus fala alguma coisa, aquilo acontece, né? Ou seja, quando Deus fala, né? Ou seja, when God speaks, it is. Não tem possibilidade de não ser. Então, quando ele diz isto é. Pronto. Agora, quando Jesus disse eu sou a porta, né? Eu sou o pastor, ele não se transformou num pastor, numa porta, né? E isso vai ser mostrado no filme, né? Como no filme da Marvel, né? Em que existe duas realidades paralelas, né? Duas coisas mais ou menos vivendo ao mesmo tempo, né? Então você tem o acidente do pão e a substância, né? De Cristo ali na Eucaristia. Né? Isso é profundamente belo. Quando você lê São Tomás ensinando assim, tudo fica claríssimo. It's funny how Protestants are talking about 666, but on John 666, everybody gets to him and everybody left him. So we want to show that, I mean, that those people that were there, they guess God, that God is not capable to do something he says. Diz que os protestantes falam muito do 666, né? 666, né? 666, mas aqui João 666, né? João capítulo 6, versículo 6, né? 66, né? Os discípulos o largam, né? E vão embora, né? E parece que as pessoas duvidam de que Deus é capaz de fazer alguma coisa que ele diz que quer fazer, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é muita falta de fé também, né? Falta das pessoas acreditarem que Deus é capaz de fazer. At the end, the goal as well is to give to people like you and as many people can do catechism in the church, all full clips or all those Bible passages in a full length. So in a movie, we're going to just take some portion for it. But in the end, all full links and all full clips to all the doctors, how that materials with such a high-tech special effect things, how that one would be helpful for you to showing to people and to advance to make people believe on your faith. Então a ideia depois vai ser pegar o filme inteiro e fazer cortes, né? Vamos dizer, cortes do filme para dar para pessoas utilizarem no ensino, na evangelização, na educação católica, né? Com todos esses trechos das passagens e dos argumentos que vão estar presentes no filme o Novo Maná, né? Do Maná.
Yeah, so we want to give it for free. So how do you think Ah, sim, é that isso. Eles that têm que would manter. going to help Isso you? vai I ser, mean, how it's going to help you? vai ser feito de graça, né, para as pessoas. Uhum. Going to help how you I think mean, to having all these materials when now you're going to do some of your podcasts? Ah, bom, como isso iria me ajudar? Olha, primeiro, pode, de um jeito muito simples, ajudar a ilustrar, por exemplo, vídeos, sei lá, um vídeo no YouTube em que eu vou falar a respeito de um sacrilégio que aconteceu, por exemplo, né? Você contrapõe o sacrilégio com a importância e a sacralidade da Eucaristia. Você pode ilustrar isso, por exemplo, com um trecho do filme. Por que não? Né? Na hora em que você vai fazer uma catequese, que você vai explicar da onde vem a Eucaristia, por que o pão, né? Por que isso é tão importante? Por que a gente não pode comungar de qualquer maneira? Por que eu devo fazer uma boa confissão? Né? Por que nós temos tanta preocupação com a Eucaristia? Por que inclusive, a arquitetura católica toda é pensada na Eucaristia, para guardar aquilo. Então, se você for pensar, né, o mundo inteiro católico gira, cristão, né, gira em torno disso. É o centro da nossa fé, é o centro dos sacramentos. Né? Então, pode ser de uso infinito, então, inclusive na defesa. Quando você vai confrontar com alguma pessoa que não acredita ou que está te acusando, né, isso certamente pode ser usado. Até usado em Reels, né, do Instagram, Story, no TikTok, onde você puder, para massificar esse conteúdo. Porque eu vejo pelos conteúdos que eu faço, quanto mais apelo visual, quanto mais ilustração visual eu dar para as pessoas, quanto mais eu demonstrar aquilo por uma cena de algum filme, alguma coisa, mais apelo vai ter a elas. É como você apenas dar um conceito, ou então dar um conceito, dar um exemplo e contar uma história. Isso funciona assim grandemente. Tanto que Jesus falava por parábolas, nessas ilustrações. So right now we actually have a clip from the mother of Blessed Carlo Acutis to share in her support, and I think it's really nice to see. Want to support the film that Angelo Libutti and Ray are producing. They need still $1 million to finish. They did most of the film, 90%, but they need to finish in time. And the goal is to raise this amount within 1 month. The idea will be to display during the Eucharistic Congress in July 2024. Film can reach the heart of people, can touch the young people. To help for this project is really to have millions of souls to convert. And this film is really well done. God does this project, but He needs us to collaborate. We have the free will. So it's up to us. I know that in the United States there are a lot of Catholics that are very wealthy and could help to finish this film. So please, I ask you also on behalf of my son Carlo to help this project, because helping the church, we are helping Christ, and the reward in heaven will be so great. So please help us. Donations are 100% tax deductible. Please support our 501c3 nonprofit to finish the movie at thenewmanna.com. Checks can be written to BVM Blue Mantle Productions. Thank you very much. I'm not used to ask for money because I never ask in my life, I must say, so it's the first time. But I do because I believe the Eucharist and this film can really help people. Thank you very much. É bonito, muito bom. Que lindo o trabalho da Antônia, né? Esse suporte ao filme de vocês é uma coisa essencial. Eu acho que nunca foi feito um filme assim, né? Ainda. Yeah, as soon as we receive the $1 million, within 6 months maximum, we'll be able to finish. But we do need the money because I mean we can
we tried, I mean, to don't be politically involved. I mean, so we need to be like a purely Catholic and don't have nobody try to change the story. So we try to do like this fundraising by Catholic, so I mean, so this way we got to be free to don't be attached to any big corporations. Eles não querem envolver política ou grandes corporações, né, que possam modificar a história do filme, porque eles querem que o filme permaneça sempre. And basically, if a lot of people have said, hey, we'll give you $1 million to finish it, but we want 15% on the back end, and that's what would prevent being able to give it to all these people for free. So we're really going the donation route. We want it to be totally void of any ideology or anything like that. So people have said, what about Angel Studios? But this is Catholic, so they wouldn't want something going against that. So we want to be as faithful to the Bible as possible. So when people see these scenes, they will be coming to the church. Então é 100% de financiamento para que o filme seja gratuito e atinja o máximo de pessoas possível. E eles não conseguem, vamos dizer assim, tem dificuldade, né, de ter parceria com essas organizações para não envolver política, ideologia ou diversas versões que possam modificar o filme e também, né, às vezes quer cobrar demais também, né, para as pessoas assistirem, querem que a coisa se tome conta, né, que todo mundo possa ver esse filme, tá certo? Last question for you, brother. I mean, which saint was the one that with his word made you fall in love more for the Eucharist and push you to be so bold as everybody knows you today? Qual santo que me fez amar a Eucaristia como eu amo hoje? Olha, são tantos. O santo que me fez amar a Eucaristia, eu acho que é o Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina. Inclusive na minha mesa aqui, ó, eu tenho uma imagem belíssima dele. Eu tenho, inclusive, uma relíquia de 1º grau aqui em casa dele, né? Eu tenho uma relíquia do sangue das chagas dele aqui em casa. Sou muito devoto do Padre Pio. E o que sempre me impressionou no Padre Pio foi aquele amor profundo e a piedade com que ele celebrava a missa. Ele, às vezes, na hora de elevar a hóstia, ele ficava um tempão, muito tempo segurando a Eucaristia, né? E toda a calma com que ele celebrava. Eu vejo os sacerdotes muito apressados, com pressa. As pessoas vão comungar, comungam e vão embora, sabe? Eu digo, olha, se é Deus, e ali, tudo é secundário. Tudo pode ser deixado de lado. Tudo. Porque ele deixou tudo por mim. Eu não vou deixar tudo para ele. Então, eu vejo isso no Padre Pio. O amor que ele tinha à Eucaristia, como ele sempre conduzia as pessoas à missa, à Eucaristia. Porque ele era o padre das confissões, né? O ministério dele era o ministério de confissão, né? O sacramento da reconciliação. Mas tudo isso para que as pessoas pudessem depois comungar. Porque ele via ali o santo remédio, né? Então, o Padre Pio talvez seja o sacerdote o santo, né, que mais me ajudou nisso. E também não posso negar muito a influência do Bento XVI, me ajudou muito a compreender algumas coisas em relação à Eucaristia. O Papa Bento XVI me ajudou muito, muito mesmo. Thank you. Eu que agradeço, obrigado. Well, Bernardo, thank you so much for your time and all you shared here. We hope that you've learned more about the movie, and we're excited for the new manna to reach people. Oh, one last thing. The reason that we're calling it the new manna is because the manna in the Old Testament came down from heaven every day. And the Eucharist is the new bread that comes down from heaven every day. And when you type in the new manna, one of the top things that comes up are Protestant churches. So we're hoping that a couple million people will think this is just a movie about Jesus, which of course it is. And they'll come in and they'll leave and they'll say, oh man, I got to join the church.
Ele agradece aqui, a Jay O'Ray agradece a minha presença, e aí fala que ele espera que o máximo de pessoas possam seguir o filme, possam conseguir finalmente o $1 milhão que eles precisam para terminar o filme. E também diz que quando você digita lá no Google, né, The New Manna, né, o nome do filme, né, o Novo Maná, muita gente acha que é uma igreja protestante, uma nova denominação, mas vão lá e se deparam com o filme. É muito bom. Thank you so much, my friend, and thank you so much for all your beautiful sharing and your helping to the faith. Obrigado, o Ângelo agradeceu minha presença e todo o meu testemunho aqui. Eu que agradeço vocês. Thank you very much. God bless everybody. Bye bye. Thank you, brother. I really appreciate it, man.